O ano era 2016, um dos melhores anos da minha vida, onde eu era uma criança viciada em Cartoon Network, assistindo desenhos como Apenas um Show, Hora de Aventura, O Incrível Mundo de Gumball e Urso Sem Curso. No começo eu achava meio sem graça, não conseguia ver entretenimento na animação, e de vez em quando me dava de cara com os episódios que me davam dor física, sendo bem franco. Mas com o tempo, eu desenvolvi um carinho pelo desenho, pelos personagens, ou pelo menos a maioria deles, e pelas tramas que eram contadas nos episódios. E pra você que nunca viu Urso Sem Curso, deixa eu dar uma resumida rápida. O desenho vai contar a história de 3 ursos, pardo, panda e polar, que tentam se encaixar na sociedade dos humanos, sendo bem diferentes e bem estranhos de se conviver. É isso, ótimo resumo. Cada um dos ursos tem personalidades bem distintas. O polar é o mais quieto, sempre falando na terceira pessoa, e também é o melhor personagem dessa série, e quem discordar está errado. O pardo é o mais velho dos 3 e é o mais impulsivo, e o panda é o mais responsável, entre muitas aspas, o mais irritante e o mais virtualmente conectado. Ele é um dos poucos personagens que eu não consegui pegar afeto quando criança e nem atualmente. Principalmente porque quando eu olho pra ele hoje em dia e paro pra refletir, percebo uma coisa até que bem decepcionante. O panda, senhoras e senhores, é a melhor representação da geração atual. Salve, salve minha gente! Aqui quem fala é o Stick e sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal, onde eu trago análises de coisas que eu gosto. Antes de começarmos, gostaria de dizer uma coisa. Quero agradecer pela recepção do último vídeo. Eu não estava esperando uma recepção tão grande assim, minha expectativa era bem baixa, sendo sincero, e vocês superaram ela maravilhosamente. Sério, eu não consigo dizer nada além de um obrigado muito sincero, valeu de coração mesmo. Ah, e também só com essa explosão estamos quase batendo 2k de inscritos. Sério, minha gente, muito obrigado mesmo. Enfim, vamos sair do clima bom agora e dar partida no conteúdo. Tem 3 pontos que me fazem pensar que o panda é a personificação dessa geração, e podemos começar a falar deles com um dos menos óbvios, que é a obsessão dele pelas redes sociais, coisa que acontece em boa parte dos episódios, diga-se de passagem. Na maioria das oportunidades que aparece para ele ter seguidores ou ser popular na internet, ele aceita. E parece que quando ele realmente consegue, simplesmente a fama sobe a cabeça e o desespero por atenção e reconhecimento toma conta. O melhor exemplo que tem desse comportamento é no episódio 3 da segunda temporada, Dieta de Urso, onde os 3 irmãos decidem seguir uma dieta correspondente à natureza deles, por conta de seu sistema imunológico tá totalmente bagunçado. E quando o pardo tira uma foto do panda comendo bambu e posta na conta do mesmo, todo mundo começa a curtir a foto e a seguir sua conta. E como todo influenciador, nem sei se dá de chamar ele assim, ele se aproveita desse hype e começa a postar uma sequência de fotos dele comendo bambu. Porém, ele cai numa armadilha chamada bolo de chocolate e começa a degustá-lo escondido. Pardo então descobre isso e tira uma foto dele comendo e ameaça postar. Então ele surta de vez e começa a cair na mão com o Pardo, tudo pra carreira dele não ir por água abaixo, terminando com os dois totalmente arrebentados. Me diz aí, você alguma vez na vida já pensou em ser famoso? Em ter o reconhecimento de algum influenciador na internet? Bom, possivelmente a resposta foi sim, principalmente se você é da geração Z pra frente, e isso não é pra menos. O que mais se passa na cabeça das pessoas que desde pequeno já vem com um celular de brinde é ser famoso, ter uma conta seja no YouTube ou em plataformas vizinhas que exploda e ganhe uma visibilidade grande. E quando a fama não bate na porta de uma vez, surge a raiva, a ansiedade e a busca desesperada por atenção. Se não acontece isso com você atualmente, deve ter acontecido pelo menos em alguma época passada da sua vida. De novo, se você for dessa geração. O segundo ponto é o que mais me dá raiva, porque esse infeliz chamado Panda se apaixona por qualquer garota que ele vê e faz de tudo para conquistar qualquer uma delas ou chamar a atenção de alguma forma. E a que mais ele tenta impressionar, durante uma boa quantia de episódios inclusive, é a vendedora de frutas Lucy. O episódio que eu tenho de exemplo é o 14 da terceira temporada, O Irmão da Lucy, em que o Panda se oferece para cuidar do irmão da Lucy, o Clifford, que é uma criança mimada, cheia de problemas e alergia que ele tenta ter uma amizade só para ser bem falado para Lucy. Inclusive, o moleque descobre isso porque vê o contato da irmã dele no celular do Panda, que está salvo como futura senhora Panda. Sim, você não ouviu errado, esse cara é mais gado do que urso. Enfim, esse é um dos pontos que condizem com a geração atual. Convenhamos, uma parte significativa dos jovens de hoje em dia não tá pronto para ter um relacionamento bom e equilibrado, exclusivamente por causa dessa característica de fazer até demais para agradar o parceiro ou a parceira.
E isso sim é prejudicial pra caramba, porque isso coloca uma posição de submissão a quem age assim, dando brecha para ser magoado por um erro de nada e, no pior dos casos, ser manipulado. Ah, mas eu me importo com tal pessoa. Ah, mas eu quero fazer ela feliz. Tudo bem, eu não tô dizendo pra você não fazer isso, mas pelo menos tenta colocar um pé no freio e aprender a dizer não, porque senão você vai entrar em um caminho desagradável e que não vai dar de voltar tão cedo quanto você gostaria. O terceiro e último ponto condiz um pouco com o primeiro. O Panda é totalmente vidrado no celular dele 24 horas por dia, sendo o único dos 3 ursos tendo esse aparelho, e de vez em quando fazendo mais coisas na internet do que no mundo real em si. E essa fixação pelo próprio aparelho acaba fazendo ele cogitar e realizar coisas questionáveis, isso para dizer o mínimo. E o melhor exemplo que eu tenho desse comportamento é no episódio 8 da segunda temporada, chamado de Celular. Nesse episódio, os 2 irmãos de Panda agem de forma irresponsável com o aparelho do mesmo, o que acaba fazendo os 2 disputar por ele, quase o quebrando no processo. Panda então fica furioso por quase destruírem a vida dele e diz que não vai mais dividir o celular dele com o Pardo e o Polar. Beleza, até aí tudo bem, ele tá com a razão, mas ele conseguiu perder ela do meio pro final. Os irmãos do Panda compram celulares para eles usarem, e simplesmente por eles terem um celular 3 vezes melhor que o dele, o Panda assalta os 2 na madrugada e enterra os 2 celulares. Eu nem preciso dizer o quão errado isso é, né? Ah, e ele consegue quebrar os 2 celulares junto com o dele no fim do episódio. Parabéns, Panda, parabéns. Esse detalhe do Panda condiz um pouco com algo descrito cientificamente como nomofobia, que seria, no caso, um medo irracional e uma ansiedade intensa causada pela ausência de um dispositivo eletrônico, falta de sinal ou bateria descarregada, meio que causando um sentimento de abstinência descomunal. Não é à toa que compara esses dispositivos com drogas. E não é necessário dizer que isso condiz totalmente com a atual realidade. Só dessa geração pensar em ficar sem o aparelho, parece que tudo na mente desmorona. O fato de estar longe do dispositivo enlouquece qualquer jovem atual. E por mais que pareça que eu esteja exagerando, eu tenho um exemplo perfeito para isso. E não é uma cena do Panda e nem qualquer outra do desenho. É um vídeo real e bem repugnante de se ver, inclusive. Você falou que ia estudar, amanhã você tem prova, você fica aí nessa daí, você pensa que você é esperto. Você não leu a placa, porra? Tem uma placa lá escrito. É uma falta de privacidade você ficar entrando no meu quarto, eu não aguento mais. Ó, calma, em primeiro lugar, amigo, tem 2 coisas pra te falar. Você não tem moral, olha pra você não tem moral pra falar de privacidade. Dá isso aqui. Não vou dar isso! Tô mexendo! Não vai dar isso? Então você vai estudar. Não! Vai estudar! Não! Devolve! Para! Meu sempre viu, não, que saco! Ai, meu Deus! É, isso vai além do ridículo. Ah, mas Stick, isso é totalmente combinado. É, talvez seja, mas de qualquer jeito a mensagem do vídeo é a mesma. Eu falo por experiência própria que existe gente assim, principalmente hoje em dia. Talvez você já tenha visto alguém assim, ou talvez você seja assim, ou era assim. Alguém que não conseguia se distanciar do próprio aparelho. Eu admito que é um pouco irônico e até hipócrita da minha parte trazer esse vídeo, tendo 17 anos, sendo da geração Z e falando como se eu fosse dos anos 80. Eu também já demonstrei alguns dos comportamentos que eu citei, mas sempre que eu percebo o que eu tô fazendo ou o que eu já tenha feito, eu mesmo me repreendo, porque, querendo ou não, eu sei que isso faz mal. E, novamente, se você for alguém que tem esses hábitos, recomendo dar uma parada para você não se complicar futuramente. É um bom conselho. Enfim, eu vou ficando por aqui, já deve ter aparecido na tela outro vídeo meu. E se você gostou e quer continuar acompanhando o meu conteúdo, clica nesse mesmo vídeo aqui e se inscreve, para não perder os próximos. Eu me despeço de vocês, falou!